Bom dia, tudo bom com vocês, meus queridos? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Vamos dar início ao último vídeo da série Blindado pelas Armaduras Celestiais. E hoje vamos estar falando sobre uma terceira camada, né? Falando sobre a palavra, falando na semana passada sobre a oração e hoje vamos estar falando sobre o jejum. Né? São três camadas que eu e você temos que estar nos blindando para poder resistir o dia mal, porque sempre chega na nossa vida. Isso aí é inevitável. Né? A palavra ela deixa bem claro que o vento, a chuva, tanto vem para quem é crente, para quem não é crente, isso aí tanto faz, gente. Dificuldade, problemas, isso vai surgir independente de sua religião, independente de sua crença. A questão é como lidar com essa situação, como se preparar para lidar com essa situação. É isso que eu venho te ensinar hoje, nessa série, sendo blindado pelas armaduras celestiais. Então, vamos estar aqui falando jejum. Né? O que é jejum? Jejum nada mais é que eu tenho que me abster de alimento. O jejum bíblico é se abster de alimento. Né? Então, eu fico um período, né, sem se alimentar para que eu venha matar a minha carne, o desejo da minha carne e fortalecer o meu espírito. Então, o propósito do jejum é esse. Né? E vamos estar falando hoje sobre um jovem, né? Um jovem que ele colocou esse propósito na vida dele e recebeu muitas coisas boas de Deus e conseguiu vencer muitas dificuldades. Quando o dia mal chegou na vida dele, ele ficou em paz, tranquilo, porque ele estava blindado. Então, sem muitas delongas, né, se você está com sua Bíblia, né, vamos estar falando aqui sobre o livro de Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Então, já começa a compartilhar com o máximo de pessoas esse conteúdo, porque eu creio que está edificando a sua vida e a intenção aqui é alcançar o máximo de pessoas, outras pessoas também possam ser edificadas. Então deixa o seu like, né? Compartilha, gente, compartilha, você está fazendo um bem para alguém. Leve esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? Então vamos estar lendo aqui o nosso texto. Daniel, capítulo 1. Versículo 12 ao 15. Já abriu? Abre aí. Se não abriu, anote, gente. Anote no papel. Isso é muito importante. Entendeu? E diz assim, Daniel, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Daniel fala: experimenta, rogo-te, os teus servos 10 dias, e que nos seja dado legumes para comer e água para beber. E então sejam examinadas na sua presença, a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem da porção da comida do rei. E conforme vires, farás com os teus servos. E consentiu, pois, com eles nisso, e os provou por 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os moços que comiam da porção da comida do rei. Estarei até aqui. Então, olha só o interessante. Daniel, né, com outros 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles agora foram convocados, foram obrigados a ir para a Babilônia
para servir ali, para trabalhar para Nabucodonosor. E Nabucodonosor ele falou, ó, vai lá, pegas um jovem de boa aparência, um jovem entendido, um conhecimento, e traga. E Nabucodonosor ele pediu o chefe dos eunucos, durante 3 anos, dar uma porção de comida que era o costume dele, que na cabeça de Nabucodonosor era o que ia fazer aquele jovem ter uma aparência boa, ter um semblante bom. E ali Daniel, ele decide fazer um propósito. Olha só, ele decide fazer um propósito. Durante 10 dias, ele pede para o chefe dos eunucos, ó, faz o seguinte, durante 10 dias, experimenta, só vamos comer legumes e água, não queremos comer carne, não queremos beber vinho, não queremos nada disso que Nabucodonosor está querendo oferecer. Então experimenta, 10 dias. Então, olha só o interessante, né? Por quê? A Bíblia vai falar que depois de 10 dias, a aparência deles, o semblante deles estavam melhores, estavam, né, com um semblante mais bonito. E o físico deles estava mais saudável do que os outros. Então, olha só, os 4 estavam comendo legumes e água, enquanto que tinham outros que estavam comendo carne, só comida boa ali e bebendo vinho. Sendo que a aparência dos que estavam comendo só legumes e água estava melhor do que aqueles. Aqui Daniel ele faz o jejum, que nós chamamos de jejum parcial. O que é isso, Júlio? Jejum parcial é quando você não fica sem se alimentar de nada. Você faz um propósito, você pega aquilo que a tua carne gosta demais e você fala, vou ficar um período sem comer aquilo, mas vou me alimentar de algo, mas que não é aquilo que minha carne gosta demais. Então você mata a tua carne. O propósito do jejum é isso, você matar a sua carne para viver os propósitos de Deus na tua vida. Esse é o propósito do jejum. Então Daniel agora ele faz um jejum parcial. Ele não fica sem comer, sendo que ele escolhe a alimentação certa para comer. Ele não quer. Qual era o propósito? Não se contaminar com o manjar do rei. Ele não queria se contaminar. Esse era o propósito. Então qual era o período? Durante 10 dias. Durante 10 dias experimenta. Eu não quero me contaminar, vou ficar sem comer do manjar do rei. Então, o interessante do jejum é isso. Presta atenção, ele fez o jejum parcial, ele não ficou sem comer. Qual o benefício do jejum? Isso é interessante, porque por mais que o propósito de Daniel era um propósito espiritual, a questão da crença dele, olha qual foi o benefício que eles tiveram. Um benefício do jejum: melhora a aparência física. Repara que foi nítido. Quando eles jejuaram, a aparência física deles, os semblantes deles estavam melhores. Então isso é interessante. Porque você fala, poxa, mas vou ficar sem comer, vou ficar... Não. Presta atenção, quando o propósito é espiritual, o negócio reflete para fora. Então, quer dizer, até a tua aparência física fica boa. Pega isso aí. Outra, faz você se destacar no meio dos outros. Então, Daniel ele se destacou demais. Por quê? A maioria estava se alimentando do manjar. Eles eram os únicos que não estavam se alimentando. Então eles acabaram se destacando, as aparências deles ficou melhor, né? Ficaram mais saudáveis. E outra, eles também se destacaram em conhecimento, em entendimento.
né? Tudo se destacava por causa do jejum. E também tiveram experiências sobrenaturais. Então Daniel começou a ter experiências sobrenaturais. Quando eles foram se apresentar diante do rei, o rei não viu nenhum mago, nada, não viu nenhum mais entendido que Daniel. Olha, benefício do jejum, e você não quer fechar essa boca. Gente, é tremendo, gente. Porque o que acontece? Nós vamos ver também nos evangelhos, quando Jesus ele estava no monte, que teve um jovem que estava endemoniado, né? O demônio estava brincando com ele. E aquele pai foi até o discípulo de Jesus e foi levar o filho para ver se eles expulsavam aquele demônio. E eles não conseguiram expulsar o demônio. E quando Jesus desce, aquele pai vai até o Jesus e fala: mestre, meu filho está se jogando no fogo, está tentando se matar. E Jesus vai lá e expulsa aquele demônio. E aquele homem fala: pô, eu pedi para os seus discípulos não conseguiram. E ali os discípulos, em secreto, depois perguntou para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio que estava naquele garoto? E Jesus falou: existe casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então, olha a importância do jejum. Existe casta de demônio, para ter um trabalho de libertação. Olha aí, ó. Você aí que tem um trabalho de libertação na tua mão, presta atenção nisso aqui, ó. Você quer ter um trabalho de libertação, você quer sair para trabalhar, vai ter um trabalho de libertação e não quer fechar a boca, fecha a sua boca, porque senão tu vai ser envergonhado, que existe casta de demônio que só sai com jejum e oração. Pegou? Então, olha a importância de jejuar. Como eu estou falando, no momento que você mata a sua carne, você fortalece o seu espírito. Isso é fato. Então, quanto mais forte tiver o teu espírito, a força do inimigo, ele não vai prevalecer. É bíblico. O inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor tem que tomar uma posição, tem que se revestir para que isso venha acontecer. Aí vem, Júlio, como eu devo jejuar? Aqui aprendemos com Daniel. O quê? Tem que ter um propósito. Não adianta falar, vou fazer jejum. Não, tem que ter um propósito. Né? Eu costumo fazer, no mínimo, pelo menos, jejuar uma vez na semana. Por quê, gente? Olha só, entende uma coisa. Nós temos 4 áreas da nossa vida que queremos, né, tá blindado, digamos assim. A área espiritual, a área familiar, a área financeira, né, a nossa saúde. Então são 4 tipos de áreas que eu pego para estar fazendo como propósito. Então quer dizer, o primeiro propósito, os propósitos que eu tenho que ter, se é a área espiritual, então beleza, eu quero fortalecer mais meu espírito, então eu vou fazer um propósito, ter mais intimidade com Deus, se relacionar mais com Deus e que eu venha ter experiências sobrenaturais com Deus. Então um propósito, primeira coisa que tem que ter um propósito. Segundo, o jejum ele tem um tempo de início, então você vai iniciar o jejum, mas também tem um tempo do fim. Não adianta você falar, vou abrir um jejum e não sei quando vou terminar. Não é propósito, está errado. O jejum, ele tem um tempo de início e um tempo de fim. Daniel ali fez durante 10 dias. Depois ele fez mais, tem jejum que Daniel fez de 21. Né? Mas nesse aqui, Daniel fez um propósito de 10 dias. Então, olha só, tem que ter um propósito em qual área da tua vida, em que
se é uma libertação, se é por um filho, tem que ter um propósito. Tu vai iniciar o horário, quanto tempo por dia, quantos dias na semana, quantos dias no mês. Isso aí é o que você vai conseguir. Gente, não faz nenhum jejum assim que você não consiga. Porque o importante do propósito é que você consiga iniciar e terminar. Não adianta você, não, vou fazer um jejum de 50 dias. Aí tu vai ficar tonto, aí não consegue. Não faça isso. Entendeu? Então vamos lá. Tem que ter um propósito, tem que ter um início e tem que ter um fim interno. Ok? Agora, quando eu devo jejuar? Tá bom, quando eu devo jejuar? Será que eu tenho que esperar eu ser envergonhado para depois jejuar? Não, gente, eu sempre falei isso, ó. As 3 blindagens, palavra, como eu já falei. Quando eu tenho que estar estudando a palavra, ter o conhecimento? O tempo todo. Quando que eu tenho que orar? O tempo todo. A gente falou na semana passada. Quando que eu tenho que jejuar? Pelo menos uma vez na semana. O tempo todo. Eu não tenho que esperar nada de acontecer de mal para conseguir, não. Né? Eu tenho que fazer. Isso aqui, eu tenho que pegar isso como um hábito. É um costume, né? Como eu falo para você. É uma qualidade de vida. Eu pego como uma qualidade de vida. Entendeu? Então, quando eu tenho que jejuar? Eu, pelo menos, uma vez na semana. Eu pego pelo menos uma vez na semana. E quais são os tipos de jejum? Né, eu falei aqui do parcial, existe o jejum total também, que Jesus ele fez durante 40 dias, né, não comeu nada, no deserto comeu nada. Moisés também conseguiu fazer isso 40 dias. Então você fica sem comer nada, né? Isso é um jejum total. Mas Júnior, mas vou ficar 40 dias? Não. Você não tem necessidade de ficar 40 dias. Você tem necessidade de ficar o tempo que dá para você ficar. Se você fala assim, Júlio, tá bom, vou fazer um jejum de uma refeição, né? Vou ficar sem comer nada, vou tirar uma refeição. Ok, durante, sei lá, um dia, 3 dias. Aí é contigo, uma semana. Se você consegue fazer, ok. Entendeu? A questão é, não deixe de fazer o jejum. O jejum ele abre porta para muitas coisas, gente. Não tem noção. Todos os propósitos que eu fiz, quando eu falava assim, Senhor, eu preciso de ter um fortalecimento espiritual, um renovo, eu jejuava. E Deus me dava experiência. É inacreditável. É inacreditável isso. Isso aí é fato. E outra coisa também, presta atenção. Se tem algo na tua vida que você está tentando e não está conseguindo, experimenta fazer um jejum. Porque isso pode ser espiritual. Experimenta. Faz que nem Daniel falou ali para o chefe do eunuco. Experimenta 10 dias. Então, experimenta fazer o jejum. Porque se você vai perceber que depois que você fizer o jejum, você conseguiu avançar naquilo que você não estava conseguindo, porque era algo espiritual. Presta atenção. Tem muita gente que não consegue avançar, só fica tentando e não conseguindo avançar, porque é algo espiritual. Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Às vezes você pode estar sendo vítima de um ataque maligno e você não está tendo discernimento sobre essa situação. Às vezes tua família não está conseguindo ter a comunhão que deveria ter e você não está tendo discernimento. Às vezes a tua vida profissional você não está conseguindo prosperar da forma que você queria, porque você não está tendo discernimento. Às vezes você está tendo uma enfermidade, às vezes é até algo hereditário, quebra isso, maldição hereditária, quebra esse mal.
Ah, que minha mãe teve, minha avó teve, quebra isso. Ah, minha mãe foi assim, quebra isso. Não aceita isso. Às vezes você está tendo um ataque, sendo atacado espiritual. E você não está tendo discernimento. Experimenta fazer um jejum. Para você ver se não tem algo aí que realmente é espiritual. Então, já compartilha esse vídeo, deixa o seu like, gente, e vamos ficar blindado. Vamos ficar blindado? Vamos ter um costume, um hábito de estar lendo, estudando, de estar orando, conversando com Deus, de estar pelo menos fazendo um jejum. Tu vai ver que vai estar mais saudável. E outra coisa, jejum não é dieta, gente. Se você vai falar, ah, Júlio, vou fazer um jejum de 12 horas. Essas 12 horas, você não só vai ficar sem comer. Você vai estar lendo a palavra, você vai estar orando durante esse período. Porque é para fortalecer o teu espírito, para matar a tua carne. Senão você não vai conseguir. Senão você vai sentir fome. Alguém vai te tentar, querer te oferecer algo que você gosta. E você vai acabar caindo em tentação. Então o jejum não é dieta. Você tem que estar lendo a palavra, você tem que estar orando nesse período. E outra coisa, olha só, agora já falando sobre Daniel. Daniel teve uma experiência sobrenatural que todo mundo ficou tremendo. Ficou ali, meu Deus do céu. Daniel, é uma passagem bem conhecida, muita gente conhece. É a passagem dele na Cova dos Leões. Daniel foi jogado dentro da Cova dos Leões. Imagina, gente, aqueles leões e Daniel jogado ali. Quando passou um determinado tempo, foram na Cova de Leões e viram os leões ali, ó, dormindo, não fizeram nada com Daniel. O que eu aprendo com isso? O jejum fecha a boca daquele que quer te devorar. Presta atenção. O jejum faz a boca daquele que quer te devorar ficar fechada. É muito forte isso. E Daniel ali ficando em paz. Olha que experiência minha. Então, tenha uma excelente semana, um final de semana, uma excelente sexta-feira, né? Estude, busque conhecimento, tenha experiência com Deus, gente. Vamos avançar, mas avançar, né, com estrutura. Vamos, ó, tá resistindo os dias maus, mas estando blindado. Esse é o propósito, tá bom? Então fica na paz, né? Fica com Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, tua casa, o teu negócio, a tua vida espiritual. Que Deus te dê muita experiência com Ele, né? Que você consiga, né, concluir os propósitos que você faz com Ele, tá bom? Fica na paz. Forte abraço e um beijão no seu coração. Tchau!